Fala peixe, tudo certo? Professor Fernando Cury aqui, professor de Física, e esse é o canal Física Relativa, um canal para a gente falar de física, astronomia, ciência de modo geral, para a gente falar de pseudociências, para a gente fazer um combate aqui ao negacionismo científico, aos terraplanistas e conspirações mais diversas, e todo esse esquema aí que tu sabe de YouTube, né? Se inscreve aqui, clica no sininho, curte e... Vamos lá, vamos pro vídeo de hoje. Como você sabe, canal de ciência, a gente vai falar de quem? De quem? Do Felipe Neto. Como assim falar do Felipe Neto? Na verdade assim, eu estou usando o Felipe Neto aqui para tentar mostrar para vocês uma coisa muito legal, que é a grande escala de tempo do universo, escalas de tempo geológico. Eu estou falando aqui de números muito grandes. E eu quero mostrar para vocês como a gente não compreende bem, como o nosso cérebro não compreende bem números muito grandes. E nada melhor do que a gente pegar um cara que tem números absurdos aqui no YouTube. Eu tô falando desse cara aqui, né, do Felipe Neto. Eu fui lá no canal do Felipe Neto e tirei um print do número de visualizações que ele tem. Isso foi agora, dia 6 do 10, tá? E ele tá com 10 bilhões 818 milhões 661.537 views até o dia de hoje. Tá, tu tem noção do que isso significa? E a resposta é não. Ninguém tem noção do que isso significa, porque a gente até olha um número grande e vê, não, beleza, um número grandão, 10 bilhões, eu sei o que é isso. Mas não, a gente não sabe, o nosso cérebro não foi preparado para entender isso. Quer ver? Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Primeiro de tudo, olha o quão fantástico é esse número do Felipe Neto. Se ele tiver uma visualização por segundo, o que já é uma marca assim, ó, absurda. 1 view, 2 view, 3 view, 4 view, uma visualização por segundo. Quantos anos será que ele vai demorar? Quanto tempo será que ele vai demorar até atingir esse 10 bilhões? Se tu pegar o número de visualizações que ele teve e dividir pelo número de segundos que tem num ano, e para fazer isso tu pega o número de dias do ano, multiplica pelo número de horas que tem num dia, multiplica pelo número de minutos que tem num dia, multiplica pelo número de segundos que tem num minuto, tu vai encontrar este resultado aqui: 343 anos. Se o Felipe Neto tivesse uma visualização por segundo, ele precisaria de 343 anos para atingir esse número. E aí a primeira pergunta que tiver na cabeça é, tá, mas o Felipe Neto não tem 343 anos, pelo menos eu acho. E então como é que ele conseguiu isso? Aí a resposta é meio óbvia, né? Ele tem só ali, né, desde que ele estourou no YouTube, 10 anos de carreira. Só 10 anos de carreira. Então significa que ele teve, olha só, em média, ele teve mais do que uma visualização por segundo. Quantas visualizações por segundo será que ele teve? Para a gente entender isso, vamos falar sobre, né, o motivo desse vídeo aqui de hoje. Vamos falar sobre como a gente não consegue entender bem números grandes. Imagina 6 objetos, por exemplo, 6 coraçõezinhos, tá? Fácil imaginar, né? Tá aí na tela, tu consegue contar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 coraçõezinhos. Agora me faz um favor, imagina 1000 desses coraçõezinhos. Não é muito difícil também, né? 1000 não é um número lá muito grande, certo? Errado! Já é grande o suficiente para tu te perder. Por exemplo, na tela, nesse exato momento que vocês estão enxergando aí, não tem 1000 coraçõezinhos, tem só 400. Tem menos da metade daquilo que eu pedi para vocês imaginarem, e no entanto tu olha para essa tela e pensa assim, não dá pra gente diferenciar se realmente tem 1000 ou não tem 1000, porque o nosso cérebro não está acostumado a trabalhar com números muito grandes. Só para ficar claro, 1000 seria isso aqui. Agora sim tem 1000 coraçõezinhos e tem coração em cima de coração, objeto em cima de objeto aí que a gente não consegue nem ver. Mas enfim, aqui que seria 1000 e não na tela anterior. Então vamos pensar o seguinte, olha só. Nós temos dificuldades em compreender números muito grandes. E quando a gente aplica isso ao tempo, aí sim a gente tem mais dificuldade ainda. Quer ver? Olha só. Vamos pensar na diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. Olhando o número assim, tu até vê, né? 1 milhão e 1 bilhão tem 3 zerinhos de diferença. Mas será que eu compreendo bem o quão maior 1 bilhão é do que 1 milhão? Olha só, vamos aplicar isso ao tempo, em segundos.
1 milhão de segundos, pode fazer as contas aí, isso dá 11,5 dias. Mas adiciona só 3 zerinhos. 1 bilhão de segundos. Quantos dias será? 1 bilhão de segundos são 31,7 anos. Anos e não dia. Olha a diferença. 3 zerinhos. Foi de 11 dias para 31 anos. Então a gente não consegue compreender bem números grandes. Isso é uma questão evolutiva, né? Ao longo da história do ser humano, que é um tempo muito grande, desde o surgimento dos primeiros primatas lá e tal, os primeiros hominídeos, a gente começou a andar em 2 pernas, a gente nem pensava em morar em cavernas ainda, a gente começou a nossa história. E até nós chegarmos na nossa espécie hoje, o Homo sapiens sapiens, são 6 milhões de anos. Muito tempo. Então, ao longo de boa parte dessa história, a gente precisou lidar com números pequenos. O número de dedos que a gente tinha nas mãos, o número de pessoas que existiam com nós, que moravam com nós na nossa caverna, na nossa vila lá na pré-história, o número de dedos dos pés, o número de animais que eu vou caçar, que não passavam de alguns poucos. Então, ao longo de milhões de anos, a gente sempre teve que lidar com números muito pequenos. Só com o advento da ciência moderna, nos últimos aí 10 mil anos, ou menos, nos últimos 2 mil anos, a gente começou a lidar com números extraordinários, com números realmente muito, muito grandes. A gente começou a se dar conta disso, e só que o nosso cérebro não estava evolutivamente preparado para trabalhar com esses números, então a gente não compreende bem. Quer ver como a gente não compreende bem? Eu acabei de falar que todo o tempo da nossa evolução humana, são 6 milhões de anos, é muito tempo. Mas isso não é nada comparado com, por exemplo, a idade da Terra. E a gente não consegue conceber isso de forma precisa. Vou mostrar para vocês, olha só. Imagina, vamos pensar no Felipe Neto novamente, e pensa numa das personalidades mais famosas do Egito Antigo, a Cleópatra, tá? Até coloquei umas pirâmides ali do lado. Se eu perguntasse para ti, com quem tu relacionaria assim, né? Quem tá mais próximo? A Cleópatra das pirâmides ou a Cleópatra do Felipe Neto? Em termos de escala de tempo, em termos cronológicos, a Cleópatra está muito mais próxima do Felipe Neto do que das pirâmides do Egito. Cleópatra morreu há cerca de 2.000 anos atrás. As pirâmides do Egito datam de mais de 5.000 anos atrás. Cronologicamente falando, ela está mais próxima do Felipe Neto, está mais próxima de nós do que das pirâmides do Egito. Vamos imaginar agora o seguinte. Então, como eu falei para vocês, né, nós não compreendemos bem a grande vastidão do tempo. Vamos imaginar o tempo geológico, o tempo desde a origem da Terra até os dias atuais. A Terra, segundo as datações, tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, tá? Imagina que a gente tem uma linha do tempo e no início dessa linha a gente tem a formação da Terra e na outra ponta, na direita do vídeo de vocês, a gente tem os dias atuais, o presente, tá? Então essa linha representa toda a evolução do nosso planeta. Então a gente tem a formação da Terra lá no início, há 4 bilhões e meio de anos atrás. A Lua, ela se formou logo depois, também é possível fazer essas datações por rochas lunares e tal. E alguns milhões de anos depois a gente tem a presença de água líquida na Terra. Depois a gente tem a formação da atmosfera. Depois, 1 bilhão de anos depois, o surgimento do primeiro ser vivo. Precisou de 1 bilhão de anos para que a gente pudesse ter ali, né, formação de moléculas orgânicas, dadas as condições corretas, um meio como a água líquida, para essas moléculas terem uma mobilidade muito alta, para elas poderem fazerem ligações, e aí uma descarga elétrica com raios, por exemplo, fazer essas ligações se quebrarem, depois as ligações de novo se quebram de novo, daí conecta mais uma molécula e tal, e tal, e tal. 1 bilhão de anos até a gente ter o surgimento do primeiro ser vivo. Vamos lá. Aí, mais 1 bilhão de anos, a gente está falando aqui de 2 bilhões de anos atrás, a gente tem
oxigênio, porque alguns desses seres vivos começaram como subproduto a produzir oxigênio, não tinha ninguém para consumir esse oxigênio, ele foi se acumulando na nossa atmosfera. Depois a gente tem os primeiros seres eucariontes, alguns milhões de anos depois. Aqui a gente está falando de seres que já têm organelas dentro da sua célula, ainda é unicelular, mas já tem lá núcleo, mitocôndria e tal, essas coisas. Vamos lá. E só há mais ou menos uns 500, 600 milhões de anos atrás é que a gente tem os primeiros seres multicelulares. E as primeiras plantas surgiram mais ou menos nessa época. A gente está falando aí de 500 milhões de anos atrás. E agora que vem uma coisa que talvez exploda a nossa mente. Olha só, os dinossauros que nunca chegaram a viver junto com os seres humanos, eles são muito anteriores aqueles 6 milhões de anos que eu falei, eles viveram há 200 milhões de anos atrás. Daí que data os primeiros fósseis de dinossauros que nós conhecemos. 200 milhões de anos. E há 64 milhões de anos aproximadamente, caiu um meteoro na Terra, nós temos evidência disso também, e extinguiu os dinossauros. Caiu um asteroide aqui na Terra, 64 milhões de anos. Mas cadê nós? Cadê os seres humanos? Tá ali, ó, tá chegando. Lá vem eles. Não sei se vocês conseguem enxergar aí na tela, mas aquela linha amarela que vocês estão vendo ali representa em escala, eu até tive que exagerar um pouco o tamanho para vocês poderem enxergar, representa em escala toda a história humana, toda a evolução, desde os primeiros hominídeos. 6 milhões de anos estão representados ali. E olha só o quão separado isso tá dos dinossauros na nossa linha do tempo ali, tá? Muito, muito. 64 milhões de anos atrás a gente teve a extinção dos dinossauros. E os primeiros hominídeos surgiram há 6 milhões. Então toda a história humana, toda a história de evolução eu tô falando da história, não tô falando de história aqui desde que a gente tem escrita. Isso é menos de um pixel da tela. Não daria para vocês enxergarem nessa escala. Então, assim, o tempo, ele é muito, muito, muito grande. Então, assim, a gente não consegue compreender bem essas coisas, né, se a gente não parar para pensar. Então, eu espero que esse vídeo faça com que vocês pensem um pouco no tempo que existe antes de nós, no tempo que já passou. Nós somos um breve suspiro na história do universo, um piscar de olhos aqui. Então eu espero que com esse vídeo aqui tu tenha compreendido um pouco mais, né? Mas vamos lá, resposta final da pergunta que eu deixei lá no início do vídeo. Quantas visualizações por segundo o Felipe Neto teve em média ao longo da carreira? Se a gente considerar 10 anos de carreira desde que ele estourou no YouTube, a gente tem, fazendo uma continha rápida aqui, 34 visualizações por segundo. 34 views por segundo, imagina. 34 views, 68 views. Isso por segundo ao longo de 10 anos, sem parar. Felipe Neto é um fenômeno do YouTube. E serviu aqui para nós, né, pensarmos um pouco em números muito grandes, porque ele é detentor de números muito grandes. Show de bola! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, marca o Felipe Neto nos comentários aí, porque imagina se ele vê esse vídeo aqui e fala meu nome pela terceira vez. Sim, o Felipe Neto já falou meu nome 2 vezes. E eu tenho provas, eu tenho vídeo dele falando ao vivo meu nome numa live. E todo aquele papo de YouTube, se inscreve aí, dá um like, curte e tal. Se tu quer ver mais vídeos como esse, fica aí pelo canal, te inscreve, blá 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 blá, todo youtuber fala, e realmente é muito importante. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e até a próxima, peixe. Tchau!